Fala, empresário, empresário! Vamos começar a nossa aula de hoje. Como não perder dinheiro com promoções? Você já fez alguma promoção que te deu prejuízo? Confesso que deve ser uma experiência muito chata. Ou qualquer ação de vendas que você for fazer e não vê o resultado que você tanto deseja e almeja. Afinal, fazer uma ação de vendas exige planejamento. Opa, tô meio amarela. Exige planejamento e alguns passos cruciais que eu vou trazer aqui para você. Então, você que está assistindo essa aula, fica até o final, porque eu vou disponibilizar uma ferramenta exclusiva para você, só que só vai receber quem assistir até o final, porque tem 3 códigos que eu vou colocar ao longo dessa aula. Já compartilha com o máximo de empresários, porque uma coisa eu tenho certeza: nenhum empresário gosta de perder dinheiro. Ou você gosta? Eu detesto. Sempre planejo as minhas ações para pelo menos chegar no ponto de equilíbrio, que eu vou explicando ao longo da nossa aula os passos para se fazer uma promoção. Sou Rosemary Santos, consultora financeira, e a minha missão é te ajudar a ter lucro com o seu negócio, a ter uma empresa financeiramente estruturada e saudável. Isso não quer dizer que você que venha com dívidas ou com seus desafios não possa ter um financeiro organizado e estruturado. Afinal, nem sempre a dívida do empresário é por descontrole. Às vezes tem precificação errada, tem algumas oscilações de altos e baixos que são desafiadoras para o empreendedor e podem dar errado, investimentos que muitas vezes não geram o resultado que nós esperamos. Então, nem sempre, não tenha vergonha da sua situação financeira atual. Ela tem solução, mas você precisa ter paciência, sabedoria e ter acompanhamento para tornar essa jornada muito mais leve. Então, vamos começar a nossa aula de hoje para a gente não perder mais tempo. Então, assiste até o final para você pegar os 3 códigos e receber a ferramenta exclusiva para você não perder mais dinheiro com a promoção. Afinal, o que faz uma empresa perder dinheiro com promoções? Primeiramente, a falta de planejamento. Eu já vi muitas empresas e eu já contei algumas histórias aqui pela rede social, aqui pelo Instagram, que decide fazer uma promoção de forma aleatória. De qualquer jeito. Já escolhe ali meia dúzia de peças e vamos que vamos. Abrindo parênteses. Minha voz está um pouquinho rouca hoje, mas estamos seguindo o plano aqui para entregar a melhor aula para você de hoje. A falta de planejamento é o primeiro passo que te faz perder dinheiro, não só com uma promoção, mas com qualquer ação de vendas. Eu sei que em alguns momentos a empresa passa por oscilações. Às vezes a sua meta não foi nem de perto atingida e você fica em desespero, porque precisa pagar as contas do mês, precisa acertar às vezes salários, encargos, impostos, para não virar uma bola de neve. Mas eu te digo que mesmo o planejamento mais simples precisa ser feito. E é o que essa ferramenta que eu vou disponibilizar para você vai te mostrar. Que é muito simples, é muito prático, só depende de você para poder ter uma ação de vendas lucrativa. Então, essa é a causa número 1, que quando não tem planejamento, não tem todo o restante dos passos que tem aqui. Então, se você nunca planejou sua ação de vendas, você pode, se não teve prejuízo, você foi sorte, porque atirou no escuro e acertou o alvo. Mas o que você deve fazer para evitar isso na sua empresa? Para fazer o planejamento, seguir à risca esse passo a passo que eu estou trazendo aqui. Esse passo a passo é feito por mim, pelos meus mentorados, então ele dá certo. Já foi testado, já foi validado, então anota
todos os passos. Se você está assistindo a gravação, pausa a aula para pegar seu papel e caneta, porque postura de aprendizado é estar justamente com papel e caneta à mão. Eu estou com o meu rascunho aqui, mas conforme vem os insights eu vou anotando aqui também, porque eu não gosto de perder nada. Primeiro passo para planejar a sua promoção, o objetivo. Ah, Rosa, o objetivo é muito fácil, o objetivo é ter dinheiro, isso eu sei. Na verdade, o objetivo de ter dinheiro não é nem em relação à promoção, em relação a você trabalhar. Ter um negócio, abrir sua loja todos os dias, ou você que é colega, prestador de serviço como eu, presta o serviço online, abrir aqui o Instagram dando bom dia, dizendo que a agenda está aberta, abrir uma live como nós estamos fazendo aqui. Tudo isso faz parte do processo de venda. Nós precisamos de recursos financeiros para gerir tudo isso aqui. Para que eu estivesse aqui, recursos da empresa estão sendo utilizados: água, luz, internet, aparelho de celular, roupa, maquiagem, papel, caneta, entre outros. Mas não é só esse o objetivo do dinheiro. O dinheiro ele é a consequência desse planejamento. Pegou o código principal, ele é o fim. Quando a sua ação ela é muito bem planejada e muito bem executada, o dinheiro é a parte final. Mas sem pensar no dinheiro, você vai pensar em quê então? Você vende mercadoria, vende produtos físicos, você pode estar com estoque alto. Ou para o comércio da moda, é um termo que eles usam muito, tá com a numeração furada, que é quando você não tem mais todos os números para disponibilizar para os seus clientes. Você tá ali com 30%, 40% da numeração que você costuma trabalhar. Então você precisa ter um objetivo para sua promoção, sem ser o dinheiro, porque se você não fizer esses passos que eu vou explicar aqui, o dinheiro não vai vir. Porque o dinheiro ele vem no último estágio, você vai entender o porquê que o dinheiro vem no último estágio na hora de fazer uma promoção. Então você pode estar com excesso de estoque, você pode estar com excesso de produtos, né? Caso você trabalhe com produção, excesso de insumos, então precisa ou vender os insumos ou vender o produto acabado. Quem trabalha na área de moda, numeração furada, ou seja, não tem todos os números da grade, então fica mais difícil fazer as vendas, atrair clientes para esses produtos. No caso de prestadores de serviço, você pode estar com folgas na agenda em dias e períodos que não se tem muito movimento na tua empresa. Vou dar um exemplo aqui que é muito, muito típico e eu acredito que você já tenha visto. Academias. As academias, elas se utilizam de promoção para quê? Para trazer alunos num horário, um horário que não tem movimento, para desafogar os horários de pico. Então tem academia que oferece aí até 20%, 30% abaixo do valor da mensalidade normal para que você treine um determinado horário, tipo das 10 ao meio-dia, da 1 às 15 horas. Quando você aceita e tem disponibilidade, você pode pagar um pouco menos pela sua academia. Isso não é impensado, isso é estrategicamente estudado pela empresa, que enxergou que tem um período obsoleto, que ele precisa pagar um profissional para estar ali, no caso o professor, mas não tem aluno, é prejuízo para eles, gasta com água, com luz, internet, profissionais, porque tem a recepcionista, a faxineira, tem o professor ou os professores que estão ali à disposição, mas não tem aluno para atender. Aí quando chega o horário de pico, 5, 6 horas da tarde, ninguém anda dentro da academia. Só que tem pessoas que têm disponibilidade para ir nesse horário. Às vezes trabalha de madrugada, pode ir ali no começo da tarde, ou às vezes trabalha no começo da tarde, pode ir no finalzinho da manhã. Então eles jogam
essa promoção justamente para poder desafogar esses horários e conseguem muitas vezes ter êxito se tiver dentro do perfil do cliente deles. Então, com o serviço, isso é interessante. Salão de cabeleireiro, barbeiro, fazem promoção dos seus serviços nas terças e quartas, ou segundas, terças e quartas. Por quê? A maioria quer ir sexta e sábado, que é o dia que todo mundo quer ir. Às vezes por conta de festa, casamento, você não tem como se arrumar antes. Mas muitas vezes é o corte do mês, o corte da semana. No caso dos homens é a barba do dia a dia, que pode ir num outro horário. Então, quando eles jogam esses valores, não é porque está depreciando o serviço deles no sábado, na sexta e no sábado. É justamente para que eles tenham um movimento e se capitalizem também e consigam atender uma maior demanda de clientes. Clientes que têm disponibilidade para ir nesses dias. Então, eles são incentivados pela promoção para ir nesses dias e poder fazer o seu procedimento de beleza, seu corte, sua barba, enfim. Então, para nós prestadores de serviço, isso é crucial entender esse processo, entender essa dinâmica, como que funciona a sua empresa. Você tem horários que são mais difíceis de colocar cliente, tem o dia, às vezes, que é mais difícil de colocar cliente. Às vezes, para aquele dia, você pode fazer uma ação específica na sua empresa e ter bons resultados. Mas você precisa entender qual é a dinâmica dos seus atendimentos com produtos e mercadorias, a mesma coisa, qual é a dinâmica de compra do seu cliente, como funciona isso dentro do seu negócio. Não sai colocando a loja toda por 50% de desconto. Isso não é promoção, isso é ação de fechamento de empresa. Teve um tempo atrás, quem sabe, a maioria sabe que eu moro em Caçapava, de uma loja famosíssima aqui, que minha mãe comprava roupa para mim quando eu era criança, então tem bastante tempo. E eles anunciaram a queima de estoque para fechamento da loja, aí tá tudo certo. Só que a loja ficou mais de ano aberta. Toda vez que eu passava, eu falava, gente, essa loja não vai fechar não, porque estão anunciando há tanto tempo que estão queimando o estoque para poder fechar a loja. E nada de fechar. E demorou, acho que foram quase 2 anos esse trâmite todo. Então, muito cuidado com isso. Entendeu qual é o perfil que te leva a fazer uma promoção hoje? É uma ação específica também. Você pode fazer uma promoção, às vezes, numa data de aniversário. Falar nisso, mês que vem é meu aniversário, eu já preparei algumas condições imperdíveis para você. Então, você que assiste as minhas aulas toda semana, fique ligado que você vai ter o direito de ser um dos primeiros a terem acesso às condições exclusivas da ação de aniversário da Rô. Então, eu vou contar na próxima semana, eu começo a contar como você pode se beneficiar. Então, pode ser de aniversário, mas não é tudo. Você escolhe minuciosamente algum serviço, alguns produtos, se é estoque, o que está parado há muito tempo, que precisa sair, o que está de numeração, que já não tem toda a numeração mais, para você poder tirar aquela peça dali, para poder até comprar outra mercadoria. Então, planejamento. Ver o seu objetivo principal. Descobri meu objetivo? Agora vem o nosso primeiro código, que é furada. Isso mesmo que você entendeu. Furada. Já anota aí para depois você anotar as outras duas, porque eu não vou repetir ao longo da aula, para você poder ter acesso à nossa ferramenta exclusiva da aula de hoje. Fez essa primeira parte? Ótimo. Separou tudo? Quais são as disponibilidades que você tem? Se você trabalha com produto, mercadoria física, qual a quantidade que você tem disponível de cada item ou de todos os itens juntos, dependendo de como é a precificação deles. Se você separa ali por categoria, de cada categoria, quantos produtos irão para promoção? Quantos produtos serão disponibilizados para essa ação de vendas?
No caso da prestação de serviço, quantos horários você vai disponibilizar para essa ação de vendas? É importantíssimo você ter isso muito claro, porque na hora de fazer a comunicação com o seu cliente, você vai saber exatamente como direcionar o seu cliente para a compra. Sem vai e volta, pergunta e vai e volta, não dá certo. Então, definir o objetivo da promoção, a sequência, a disponibilidade de produtos, quais e quantos produtos, faz a lista, nem que seja à mão, puxa o relatório de estoque. Você que trabalha com serviço, dá uma olhada na agenda, anota num caderno, numa folha de papel, quais são os horários que você tem disponível para essa ação de venda específica. Levantou? Hora de fazer o ponto principal, depois de tudo isso, que é a revisão do seu preço. Eu já peguei muita empresa que faz a promoção de forma aleatória. Aí tá esperando um dinheiro X, ok, mas na hora que deduz os custos não sobra dinheiro para pagar a despesa fixa. Ela esqueceu que a empresa existe. Preço de custo, gente, pelo amor de Deus. Ouçam bem o que eu vou dizer aqui. Vender a preço de custo não existe. Não existe. Rose, por que não existe? Porque não é viável para nenhuma empresa. Nenhuma empresa vive só de custo. Vou pegar o exemplo deste copo aqui. Tenho aqui um copo, acredito que caiba uns 250 mililitros de água. Vou à loja comprar um copo. A vendedora, você como empresário, vai entregar assim para o seu cliente, do jeito que tá aqui, sem embrulhar no papel, porque isso quebra. Se eu até sair da loja e entrar no carro, eu posso bater e quebrar esse copo. Vou sair com ele assim na mão, de repente eu tropeço, caio, isso aqui me machuca. Ou se eu tô com uma criança pequena, vai machucar meu filho, é assim? Não. Vem uma embalagem, vem uma sacola, vem às vezes uma caixinha unitária para proteger essa mercadoria para que chegue intacta na casa do cliente. Tem imposto, tem taxa de máquina de cartão. E um ponto muito importante quando você trabalha a sua promoção é definir o prazo de pagamento para o seu cliente. Eu tenho uma empresa que eu acompanho aqui e essa foi uma das queixas que ela trouxe do departamento comercial, que eles fazem essa ação do jeito que eu estou explicando aqui para vocês, de fazer esse levantamento das mercadorias, ver o que pode ir para promoção, mas ela vai com preço à vista. E chegando lá na ponta, muitas vezes o vendedor, com medo de perder a comissão, ele pega e vende parcelado. E às vezes dá mais desconto ainda. E isso só chega quando vem a documentação para o financeiro e não tem mais o que fazer. Definir a quantidade de parcelas e principalmente a forma de recebimento dessas parcelas. Muito empreendedor erra nisso. Vai pegar a taxa do cartão de crédito. Quando você abre o aplicativo, tem as taxas. Só que normalmente você já tem que ter a opção do antecipado. E às vezes o empreendedor olha a taxa comum, que é a taxa de 30, 60 e 90, que é em torno de 5% ao mês. Então cada parcela vai ter 5% deduzido. Só que quando é o antecipado, não tem a taxa de antecipação. Então a taxa de antecipação ela pode ser até 3 vezes, dependendo da quantidade de parcelas. Então esse é um ponto crucial para você ficar de olho com a sua promoção e não se atentar a isso pode te trazer muitos prejuízos. Atenção à quantidade de parcelas, parcelamento no cartão, o imposto você não pode deixar de considerar dentro da estrutura de custos dessa promoção e a embalagem. Você pode, de repente, aqui ter uma embalagem mais simples, tem loja que não faz isso. Tudo depende da estratégia do público para o qual você está vendendo. Se o seu público é um pouco mais refinado, não vai ser legal você comprar uma sacola mais simples, uma embalagem simples. Você precisa manter o padrão mesmo na liquidação.
Só que para manter o padrão, você precisa analisar todos esses pontos e colocar, revisar dentro da sua precificação todos esses pontos para você reduzir quem? A margem de lucro. É esse o ponto que você vai reduzir. Rose, eu não sei a minha margem de lucro. Calma. Na ferramenta que eu vou disponibilizar para você, que você está anotando os códigos aí, que já dei o primeiro, daqui a pouco eu vou trazer o segundo. Você vai ter acesso a uma ferramenta que você vai ver o quanto que vai sobrar depois dos custos, que é a famosa margem de contribuição. Então, você vai ver que nessa planilha tem um espaço para você colocar os custos, você colocar o percentual de imposto, o percentual da taxa da máquina de cartão. Ele vai fazer a dedução do seu preço de venda atual e vai te dar embaixo o quanto que sobra. Esse valor que sobra não é o lucro que você vai ver ali. A margem de contribuição é o valor que sobra depois da dedução dos custos para você pagar despesa fixa, despesa variável e investimentos e gerar lucro para a empresa. É essa a função da margem de contribuição. Como nós estamos falando de promoção, a sua margem tende a ser menor porque você vai reduzir a sua margem de lucro. E se você não sabe qual é a sua margem, você vai poder utilizar essa ferramenta e ver em valores o quanto que você está disposto a diminuir desse valor. Você vai olhar, vai ficar... deixa eu olhar aqui porque eu fiz a minha planilha e estou olhando para ela. No exemplo que eu fiz aqui, de um produto de R$5, ele sobra R$2,95 de cada unidade. Esses R$2,95 vão ajudar a pagar despesa fixa, despesa variável, investimentos e gerar algum lucro para a empresa. Talvez você vá abrir mão de 100% do lucro, tá tudo bem. Mas você não pode vender por menos do que o valor que está ali. Ou seja, tem R$2,95 ali, mas eu sei que minha despesa fixa é de 40%. Então, 40% do meu valor. Eu não posso abrir mão, porque eu vou ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. E se eu estou vendendo um produto sem lucro, da onde eu vou tirar o dinheiro das despesas? Eu vou tirar de algum lugar? Talvez do lucro de um outro produto, de um outro serviço. E quando eu for fazer o fechamento do mês, eu vou ver que eu estou no vermelho. Mas não é porque eu fiz uma ação errada, é porque eu calculei mal o meu desconto. Então, fique de olho nisso. Observe bem a ferramenta que você vai receber para que você possa ter clareza e não perder mais dinheiro com a sua promoção. Então, caso você conheça a sua margem de lucro, você vai deduzir para chegar na margem do desconto que você deseja. Chegou nesse ponto? Ótimo. Então, chegou o momento de você olhar a necessidade de capital versus a previsão de faturamento com as vendas. O que é isso? De repente, você está fazendo uma promoção porque você precisa levantar montante durante a semana. Então, você sabe que na próxima semana, vou dar um exemplo, você precisa de R$5.000 para pagar algumas contas, algumas despesas extras da sua empresa e você não sabe de onde vai tirar. Você viu que tem uns produtos encalhados e você falou, não, vou fazer uma promoção com esses produtos. Só que eu preciso saber se esse saldo final que vai sobrar vai me ajudar a pagar essa conta. Entendeu qual é o rito do planejamento? Eu olhei, eu planejei, eu desenhei e agora eu vou comparar. Preciso de R$5.000 na próxima semana, que é a semana do dia 29. 29 até 2 de maio. Ok, vou fazer essa ação de vendas. Quanto vai sobrar do dinheiro das vendas? E é isso que você vai enxergar na ferramenta. Você vai enxergar
a unidade, quanto vai sobrar, e vai poder enxergar a quantidade, o valor no total que você projeta vender. Se essa projeção ela ajudar a cobrir, ótimo, siga. Senão você vai ter que pensar em mais alguma coisa para poder chegar nesse valor. De repente rever o seu desconto ou achar algum outro produto ou serviço para vender. Vai precisar de alguma estratégia nesse ponto. Mas de início é o que você precisa fazer. E aqui vai nosso segundo código, que é margem. Esse é o nosso segundo código, margem. Anota aí para você poder receber a sua ferramenta e fazer promoções lucrativas, hein? Vem comigo. Essa é a margem de contribuição. Então, você que está me acompanhando, viu que você precisa ter um objetivo com essa promoção, que não é somente o valor do dinheiro que você precisa, porque isso é explícito, mas que você precisa ter algo mais que vai motivar a sua ação de vendas, saber a disponibilidade, as quantidades que você tem, tanto de horários disponíveis ou dias, né, com os horários disponíveis, capacidade de atendimento e quantidade de mercadorias que serão colocadas nessa promoção, revisar todo o preço de venda, revisar custos, revisar despesa, ver o que realmente vai ser utilizado. Ah, Rose, eu vou fazer uma ação de venda só no Pix, ok. Então, eu não vou considerar a taxa do cartão de crédito porque eu não vou abrir exceção. Mas você tem que estar ciente que a sua comunicação precisa ser assertiva, curta e objetiva, para que o seu cliente seja educado a pagar no Pix. Não estou falando de educação, de saber dizer bom dia, boa tarde, não. É ser ensinado que naquela ação de vendas é só pagamento via Pix. Nem débito você vai aceitar, porque o débito tem a taxa e você tirou toda a taxa da máquina de cartão. Eu, particularmente, nas minhas sessões de mentoria, tanto em grupo quanto individual, eu não aconselho tirar a taxa da máquina de cartão, principalmente em ação de venda assim coletiva, numa loja e tudo mais. Eu aconselho quando é uma negociação 1 a 1. O cliente vem, pede o desconto, fala que vai pagar em dinheiro ou que vai pagar no Pix. Nesse caso, eu aconselho fazer essa dedução da taxa da máquina de cartão, mas é no 1 a 1, nas vendas assim para jogar na internet, para colocar a faixa na loja na frente da sua loja, eu não aconselho não. Então, e depois disso, avaliar a sua necessidade de capital versus a previsão de faturamento sobre as vendas. O que você vai levantar? Como você já revisou o preço, já viu pelo preço que você vai vender e já sabe as quantidades que você tem, você sabe qual é a sua expectativa de faturamento. Vai pegar a quantidade do produto que você tem ou do serviço que você vai vender, vai pegar a quantidade disponível e vai multiplicar pelo novo preço de venda. Assim, você sabe o quanto você pode faturar caso venda todas as unidades ou todos os horários disponíveis. E vai fazer a dedução dos custos na ferramenta que eu vou enviar para você. É só você responder no direct os 3 códigos que estão sendo ditos aqui na nossa aula, junto com o seu e-mail para receber a ferramenta e aplicar no seu negócio. Então, chegou aqui para poder fazer a sua margem de contribuição. Vai pegar os custos, lembrando que custos é aquilo que está ligado diretamente à entrega para o seu cliente, e deduzir do preço de venda. O que sobrar você vai multiplicar pela quantidade de produtos ou de horários que você tem disponível. Aí sim você vai saber qual é o dinheiro que vai ficar disponível para você pagar a conta que você tanto deseja, ou somar com as receitas da semana. E aí, nesse momento, você vai avaliar se compensa ou não fazer essa promoção. É muito triste você fazer uma ação de vendas, ter todo um trabalho de divulgação e chegar no meio do caminho você descobrir um prejuízo. É ruim demais. O ideal é que você faça essa prévia antes.
Eu já fiz a minha, eu aproveitei para testar a planilha, porque eu fiz o teste, tem um exemplo teste, que é a primeira planilha, e depois a outra aba para você fazer. Eu fiz com serviços que vão para ação de aniversário, então você que é meu aluno, minha aluna aqui das terças-feiras, vai ser um dos primeiros a ter acesso ao programa de mentoria em grupo. Vou dar o spoiler aqui porque você merece. A nossa mentoria em grupo, e vai ter um bônus especial para os 5 primeiros inscritos. Tá imperdível. Só te digo que o valor do bônus é quase metade do investimento total da mentoria. Então, não vai ter desculpa. E você vai passar os próximos 6 meses comigo, organizando, estruturando o seu negócio para que você feche 2025 muito melhor do que começou. Tendo muito mais clareza, muito mais organização. O mais lucro não é necessariamente você estar com lucro na sua empresa, mas você ter clareza dos teus processos financeiros. E isso é extremamente importante. Fez sentido essa aula aqui para você? Lá vai o terceiro código, contribuição. Esse é o terceiro código para você receber o nosso material exclusivo, já validado por mim. Eu já testei de todas as formas e dá super certo para você poder planejar suas promoções. Rose, mas eu olho para o meu produto, eu não sei a margem de lucro dele. Você sabe, porque você ensina, você fala e tudo mais. Sim, eu falo, eu ensino na mentoria em grupo, na mentoria Mais Lucro, você vai aprender todo esse passo a passo. Mas essa ferramenta você vai fazer o quê? Você vai colocar o preço pelo qual você deseja vender. Os custos não mudam, porque você já comprou a mercadoria, os percentuais sim, porque é em cima do preço de venda. E vai aparecer um valor no final do que vai sobrar. Se essa conta fechar, ótimo, segue o plano. Se não fechar, precisa ser revista. E essa foi a nossa aula de hoje. Se você tiver dúvidas sobre essa aula, chama lá no direct. Não esquece de mandar os 3 códigos, tá? Eu sei que você assistiu até o final e vai mandar e vai receber o seu bônus, que só essa ferramenta já tem um valor inestimável, porque vai salvar a sua ação até do Dia das Mães, dependendo da sua área, hein? Fica de olho aí, fica bem de olho para você não perder nada. Combinado? Você que não me segue aqui. Todas as terças-feiras nós estamos aqui às 20 horas. Semana que vem eu vou falar um pouco mais de ação de venda, porque tá chegando o Dia das Mães e eu vou abrir uma enquete para saber quem vai fazer a ação do Dia das Mães, para a gente fazer mais um aulão desse semana que vem, falando um pouco mais aprofundado das promoções. Você vai poder usar essa planilha e de repente pode concorrer a fazer uma aula exclusiva comigo, hein? O que você acha? Vai ser maravilhoso, é tudo de muito bom. Maio é mês das mães, é o meu mês, eu nasci muito próximo ao Dia das Mães. Esse ano, meu aniversário é na véspera do Dia das Mães, tem ano que cai no dia, tem ano que cai depois, depende do ano. Mas o presente vai ser seu, é isso mesmo. Eu receberei mais um ano de vida com a graça de Deus e você receberá bônus extraordinários para poder levar a sua empresa para o próximo nível. O nível da organização, o nível do crescimento, o nível da lucratividade. Esses são processos, são passos. Uma empresa não se faz lucrativa da noite para o dia, mas eu não posso sair do caminho. Combinado? Beijo para você, ótima semana, porque afinal hoje é o primeiro dia útil da semana, ontem foi feriado, então uma excelente semana para você. Continuamos aqui ao longo da semana no Instagram e terça-feira que vem estaremos de volta falando mais sobre promoção para o Dia das Mães aqui no Instagram.
Até mais!